A paz do Senhor a todos vocês nesse dia. Estamos juntos mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que traz muita insatisfação para nós, tá? Traz muita ansiedade. Na verdade, nós temos a tendência natural de sermos cobiçosos, de pensarmos naquilo que não é nosso, pensar naquilo que é dos outros e não ficar satisfeito com aquilo que a gente tem. Quando nós descobrimos o quanto é bom estar satisfeito, completo, tranquilo com aquilo que nós temos, a paz, que é um objetivo do ser humano, fará parte das nossas vidas. Nós vamos aprender sobre esse tema, como a gente lidar com a cobiça, que traz muitos males para as nossas vidas, e personagens bíblicos. E um dos mandamentos nós vamos ver que Deus já advertia para que nós pudéssemos fugir dessa realidade da natureza humana após a entrada do pecado, que é a cobiça. Então vamos descobrir algo interessante hoje na palavra de Deus, e você precisa nos acompanhar. Para isso nós vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e aprendermos a Tua palavra. Ela é maravilhosa, é sem comparação. E agora, Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, nós pedimos que o Espírito Santo nos ilumine. Ajude a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Olha só, o último mandamento, o 10º mandamento, ele é muito claro em trazer isso que está aqui em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, muito claro para cada um de nós, e vai trazer esse texto que é fenomenal para que nós possamos compreender. Verso 17, capítulo 20, verso 17, o último mandamento, são 10, e ao 10º mandamento diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ou seja, tudo que pertence ao próximo não é meu. Então eu não devo cobiçar, não devo desejar, querer de qualquer jeito. Porque quando a gente vive em função daquilo que não é nosso, a gente não vai ter paz. E o ser humano, a gente percebe hoje na sociedade, é uma característica do ser humano viver em função daquilo que não é dele. Ou seja, se eu tivesse aquilo, se eu fosse como fulano é, se eu tivesse aquela família, se eu pertencesse àquela família, se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse aquela mulher. Ou seja, aquilo que a gente conhece de um provérbio muito comum: a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Sabe, nós não paramos para agradecer pelo que nós temos, ficamos vivendo em função daquilo que o outro tem. Isso é terrível. O mandamento aqui, Deus já colocou isso aqui para que nós estivéssemos protegidos contra esse mal. Aqui está. E olha que coisa interessante. Esse ato de cobiçar traz mal a você, porque vai gerar uma reação em cadeia emocional em você. Talvez o outro nem saiba e você está vivendo angustiado, você não consegue dormir, você não consegue comer direito, está sempre pensando: se eu tivesse aquilo, se eu conquistasse aquilo. Olha, viva uma vida satisfeita. Quando você é satisfeito pelaquilo que você tem, pronto, é maravilhoso. E nós vamos ver um personagem bíblico que viveu essa angústia de pensar no outro e não vivia aquilo que ele deveria estar vivendo. Vamos lá para Salmo 73. Salmo 73 é bem interessante para a gente poder descobrir isso aqui. Um dos grandes líderes do povo de Deus, chamado Asaf, era o líder da música no tempo de Davi, um homem de Deus, sabe? Mas viveu essa realidade da angústia, e ele está aqui para nos trazer essa alerta de viver a vida do outro, querer o que o outro era, sabe? Essa ambição, não estar satisfeito, querer sempre trocar algo que o outro tem que você não tem e você quer. Isso traz ansiedade, traz problemas sérios. Então veja aqui o texto, diz aqui, vamos acompanhar, Salmo 73, ele começa:
Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os para com os limpos de coração. Ele traz logo a definição. Aí ele conhece. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava, olha a inveja, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, essa era a visão deles. E o seu corpo era sadio e forte. Olha, não partilhava das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí as soberbas que os cinge como colar e a violência que os envolve como um manto. Ele via só que o outro estava bem e ele não. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brota-lhe fantasias, montejam ou falam perversamente, montejam e falam maliciosamente da opressão, fala com altivez, contra os céus desadam ou abrem a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte, que os bebe a largos sorvos. Ou seja, esses ímpios ainda têm seguidores, e ele estava invejando dessas pessoas que ele olhava e agora estava praticamente bem, não tinha problema, e ele começou a invejar, ele começou a querer, olha, o outro está bem, tem saúde, tem isso aqui, próspero, e eu não tenho nada. Ele começou a ter inveja de como estavam os ímpios, os ricos, os poderosos. E essa é uma tendência do ser humano, começar a olhar para o outro e desejar o do outro e não tem a paz que é o que Deus quer dar para mim e para você. Aí o texto continua e diz: como sabe Deus? Ainda é arrogante. Como sabe Deus? Isso os ímpios. Acaso há conhecimento do Altíssimo? Ou seja, o ateísmo tem sido uma realidade na vida de muitas pessoas que são inteligentes, e as pessoas, muitos cristãos, querem estar no lugar do outro. Aí diz assim, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Aí continua o texto: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência. Ou seja, Asaf, o grande líder, estava desesperado. Não valeu a pena ser cristão, não valeu a pena ser puro de coração, não cometer erros, não valeu a pena. Por quê? Porque eu não estou crescendo. Agora os ímpios, os maus, aqueles que fazem, que erram, que roubam, que são desonestos, estão prosperando. Sabe, pare com isso. Não olhe para o mal, não deseje o mal, não fique com ambição naquilo que não é teu. Esteja satisfeito com aquilo que Deus está te dando. Viva um relacionamento com Deus, que isso que importa. Aí continua o verso dizendo aqui, verso 14: pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensava em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesado a tarefa para mim. Aí ele viu que pensar naquilo estava sendo angustiante demais. Ele não podia nem falar, porque ele representava o líder, um grande líder do povo de Deus. Agora, veja-se, o ponto da virada está aqui no verso 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei, ou pensei, observei, ouvi o fim deles, dos ímpios. Tu, ele diz, certamente os porás, Senhor, em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como um sonho quando se acorda. Sim, ó Senhor, desprezarás a imagem deles, vai desaparecer quando o coração se me amargurou e as minhas entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido, ou como um animal ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo e me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Aí vem o verso 25, diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprazo na terra senão a ti, Senhor. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração. A minha esperança está para sempre no Senhor.
O que? Aí vem o verso 27. O que se afasta de ti, eis que perece. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Aí o último verso, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aqui está. Asaf, por um tempo, ele desejou estar no lugar dos ímpios que estavam prosperando, que estava tendo tudo. Ele viveu a inveja na sua essência. E aí ele perdeu a paz, ele começou a olhar que não valia a pena ser puro de coração e limpo de mão. E ele começou a desejar ser um dos ímpios. Só que aí, quando ele entra no templo, quando ele entra na presença de Deus, ele percebe qual é o fim dos ímpios. Sabe, essa vida, queridos, essa vida, ela é muito ilusória, passageira. Se aquilo que você está fazendo não é eterno, aquilo que você está fazendo é eternamente inútil. Sabe, as pessoas estão vivendo só para essa vida, mas o que vale é a eternidade. E a eternidade, ela acontece num relacionamento com Jesus. Então, o que vale é isso. Então, esteja satisfeito com Deus. Por isso, um provérbio muito comum diz que o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada, porque tudo vai passar. Então, busque esse relacionamento com Deus. E isso vai trazer paz à sua vida. Deixe de ficar invejando aquilo que não é seu. A inveja traz a falta de paz, traz a incerteza, traz uma vida sem paz e sem alegria. Por isso, viva um relacionamento com Cristo para que Ele traga a paz e a satisfação que você precisa. Vamos orar nesse instante. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, porque ela nos esclarece e ela nos previne contra tantos males. Ajuda-nos a estarmos protegidos contra o mal da inveja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.